Olá, pessoal! Vamos agora, ainda dentro dos direitos reais, mas paralelamente ao direito de propriedade que nós tratamos nas últimas aulas, tratar da posse. Aqui a gente tem um conceito extremamente importante para o direito privado, uma vez que a posse não é um direito. A posse é um poder de fato sobre uma coisa. Isso fica claro até no nosso Código Civil brasileiro. Então, a possessio, em latim, do direito romano, a posse, é um poder de fato sobre uma coisa. E muito se confunde a propriedade com a posse, né? Muitas vezes em português, em outras línguas também, a gente usa, a gente não, né? Mas as pessoas fora do contexto jurídico usam propriedade e posse como sinônimos, né? E a partir de hoje, então, nós precisamos separar isso. Possuir é ter posse, é ter esse poder de fato sobre uma coisa, diferentemente do direito de propriedade. A posse é um poder de fato que gera efeitos jurídicos, mas não é um direito, diferentemente do direito de propriedade amplo que nós tratamos nas últimas aulas e voltaremos depois desse capítulo sobre a posse. Nas fontes romanas, nós não temos uma definição para essa possessio. A gente tem que a posse é composta de corpore et anima, ou seja, corpus e animus. O que significam, porém, esses conceitos de corpus, né, corpo, e animus, esse ânimo, essa vontade. E aqui a gente tem um grande desenvolvimento desses conceitos lá no século XIX, ou seja, que estudaram as fontes romanas. As fontes romanas não dão uma resposta direta para nós, né? E nós temos aqui dois grandes juristas alemães que vocês com certeza ouvirão falar muito deles também em direito civil. Nós utilizamos essas teorias deles sobre a posse até hoje, né, para o nosso direito civil contemporâneo. Dois juristas que viveram no século XIX. O primeiro deles, Savigny, que é talvez o jurista alemão mais importante da história. Nós falaremos dele em História do Direito também, lá no quarto ano, mas Friedrich Carl von Savigny, né, um dos grandes juristas alemães de todos os tempos, entendia que corpore, né, o corpus, é a apreensão física da coisa, ter a coisa para si, enquanto que o animus, do possuidor, é ter a vontade de ser proprietário daquela coisa. Então vejam, apesar de propriedade e posse não se confundirem, elas caminham lado a lado. Então Savigny entendia que corpus é ter a coisa para si, fisicamente, enquanto que animus é ter a vontade de ser proprietário daquela coisa. Que fique bem claro aqui, não é uma vontade, né? Eu gostaria muito de ser proprietário dessa coisa. Não é essa vontade íntima, é uma vontade protegida pelo direito. Então não basta, né, simplesmente querer a coisa. Dá aqui um exemplo para ficar mais claro. Contrato de comodato, que nós vamos ver em seguida. Contrato de comodato é um empréstimo gratuito de uma coisa infungível que você já sabe. Então, se algum de vocês pede emprestado para mim um livro, eu entrego esse livro para vocês. Isso é um contrato de comodato, né? Vocês vão ler o livro e vão me devolver esse livro depois de um período que a gente determinar. Então não adianta esse comodatário que está com o meu livro pensar, eu quero ser muito dono desse livro, eu quero ser muito proprietário desse livro. É uma vontade que o direito não protege, né? Ele não vai se tornar proprietário desse livro, né, lendo esse livro. Então, não é essa vontade que Savigny está falando. A vontade que Savigny está falando é uma vontade de ser proprietário da coisa protegida pelo direito. Ehring, que vive algumas décadas depois de Savigny,
desenvolve um pouco aqui essa ideia. Para ele, corpus, né, continua sendo a apreensão física da coisa, mas eh, ele flexibiliza um pouco essa questão do ânimos. Para Ehring, o ânimos é ter a vontade de dominar essa coisa, né? De ter esse poder de fato dessa coisa. Então ele não vai falar em direito de propriedade, ele vai falar em vontade de ter o controle sobre essa coisa. Então nós temos aqui dois conceitos complementares, mas um pouco diferentes desses dois grandes juristas alemães, Savigny e Ehring. Conceitos que não têm nenhuma resposta, como eu disse, esses conceitos são estudados até hoje, né, e aqui a gente precisa disso tudo para conseguir entender melhor o que é o corpus e o que é o animus dessa posse. Né? Então, o corpus é sempre a apreensão física da coisa, mas o animus, para Savigny, é a vontade de ser proprietário da coisa, enquanto que para Ehring é a vontade de ter o controle dessa coisa. Não confundam posse com detenção. A detenção é a detenção física da coisa, ou seja, ter a coisa consigo. Mas para a detenção falta o quê? O animus. Então a gente pode dizer que a detenção é o corpus sem o animus. Isso aqui é muito importante. Nesse exemplo que eu dei do contrato de comodato, o comodatário, aquele que está com o meu livro emprestado, ele só tem detenção, ele não vai ter posse. Por quê? Porque ele não tem o animus. Da mesma forma que para o direito romano, no contrato de locação, o locatário também só tem o corpus. Por quê? Porque, mais uma vez, falta o animus, seja no conceito de Savigny, seja no conceito de Ehring. E para que serve a posse? Como eu disse, a posse é um poder de fato, mas que gera efeitos jurídicos. Que efeitos jurídicos são esses? O primeiro deles é a possibilidade de gerar a aquisição do direito de propriedade por meio da uso capião. Como que funciona a uso capião, que vocês provavelmente já ouviram falar no direito moderno? Nós vamos ver depois. Mas a uso capião é a aquisição do direito de propriedade por meio de uma posse prolongada. Não basta essa posse prolongada, são precisos outros requisitos, especialmente no direito romano, mas a posse é um desses, é um requisito principal para uso capião. E, mais importante ainda, a posse vai gerar uma proteção. Então, aquele que tem a posse, ele vai ser protegido. Protegido como? Por meio dos interditos possessórios. Os interditos são os instrumentos processuais para se proteger essa posse. Então a gente não vai falar de ação possessória, o que a gente tem são os interditos, que na verdade são essas ações possessórias. Proteger, inclusive, contra o proprietário. E aqui pode parecer uma surpresa, mas quando a gente discute posse, tanto no direito romano como no direito moderno, só se discute posse. Então, nos interditos, só vai se discutir posse, vai se discutir quem que é o possuidor. Não vai se discutir quem que é o proprietário. Quem que é o proprietário, a gente se discute onde? Na reivindicatio, que a gente viu na aula passada. E aqui, importante a gente se atentar. Se lá na discussão do direito de propriedade por meio da reivindicatio a gente tem aquela probatio diabólica, porque é muito difícil provar quem que é o proprietário, provar quem é o possuidor é muito fácil, porque é quem está com a coisa. Então, vejam como pode ser complicado, mas como pode ser importante. Por quê? A gente está separando aqui posse e propriedade e é fundamental separar para conseguir entender e para conseguir estudar. Mas é preciso lembrar também que, geralmente, a posse acompanha a propriedade. Geralmente, o proprietário também é o possuidor. Existem vários casos em que não é essa a situação, ou seja, que o proprietário é um e o possuidor é outro. Também pode acontecer. Mas, via de regra, o proprietário também é o possuidor, como vocês bem podem imaginar. Certo? Vamos ver então como funcionam esses interditos, como funciona essa proteção possessória. Essa proteção possessória será contra esbulho ou turbação. Esbulho é a perda da posse. Alguém que vai lá e arranca a coisa de alguém. Alguém que perde a posse. Turbação, a pessoa ainda não perdeu a posse,
mas está na iminência de perder. Por quê? Ela não consegue exercer essa posse, que então vai ser então turbada, né? Existe essa, ela é atrapalhada no exercício dessa posse. Outro conceito importante, conceito de posse justa e de posse viciosa. Posse justa é aquela que não é viciosa. Qual que é a posse viciosa? É aquela obtida por meio de clã ou precário. Ou seja, uma posse obtida por meio de violência, uma pessoa vai lá e arranca a coisa da outra, ou uma posse obtida por meio de clandestinidade. Clã é clandestinidade, uma pessoa que, de uma forma escondida, toma uma coisa da outra pessoa. E, por fim, a posse precária. A posse precária é aquela de alguém que, quando recebeu a coisa, era, por direito, por meio de um negócio jurídico, ele se recebeu aquela coisa. Seja por meio de um contrato que deu a posse a ele, seja por meio de um contrato que deu só a detenção para ele. Então, naquele meu exemplo do comodato de um livro, eu só transfiro o comodato quando eu empresto. Só transfiro a detenção quando eu empresto um livro. Terminado o prazo para a pessoa, para esse comodatário me devolver o livro, ele passa a ficar em uma posse viciosa, uma posse precária, certo? Essa posse viciosa, obviamente, que é uma posse muito pior do que a posse justa. Porém, pode ser que a posse viciosa seja melhor do que posse nenhuma. Então é preciso aqui atentar para esse conceito aqui. Quais são os interditos? Os interditos proibitórios são aqueles que vão proibir alguma coisa, né? Proibir a turbação daquele que está atrapalhando o exercício do possuidor. Mais famoso deles, ut possidetis, que vocês conhecem esse termo certamente do Tratado de Tordesilhas. O Tratado de Tordesilhas não tem muito a ver com isso daqui não, mas é baseado nesse conceito, né? Ou seja, assim como o interdito ut possidetis romano, esses tratados de demarcação de fronteiras na América Latina usaram o conceito do possuidor mais antigo. Aqui, no ut possidetis romano, nós também vamos proteger o possuidor mais antigo. Possuidor do quê? De um imóvel. O ut possidetis é só para imóveis. É o interdito mais antigo que a gente conhece, a primeira vez que aparece nas fontes romanas é de 396 a.C., ou seja, lá no direito arcaico, né? E ele tem essa importância enorme para proteger aquele que está sendo turbado da sua posse. Eu vou voltar aqui para lembrar um episódio que nós vimos na aula passada, aquele da fábrica de queijos. Lembram que o jurista sugere, olha, era possível também usar o ut possidetis. Por quê? Porque o possuidor daquele terreno que está recebendo aquelas fumaças insuportáveis, está tendo a sua posse, então, turbada. Ele está tendo o exercício dessa posse prejudicado. E ele pode entrar com ut possidetis para resolver isso também. Um outro interdito proibitório é o utrube. Utrube, esse nome estranho, é o interdito para coisas móveis. Fundamental aqui porque ele vai proteger coisas móveis. Quem que ele vai proteger? Quem tem a posse não viciosa por mais tempo no último ano. Essa era a proteção do direito clássico, que vai então privilegiar quem tem a posse não viciosa por mais tempo no último ano. Isso pode gerar alguns problemas, porque pode ser que tenha alguém que tem uma posse não viciosa, mas por pouco tempo, e é o último possuidor. E é ele que deve ficar com a coisa. Então isso, lá no direito justinianeu, vai ser corrigido como sendo o último possuidor não vicioso. Então a gente tem uma regra para o direito clássico, que é o do possuidor não vicioso por mais tempo no último ano, que vai ser aprimorada no direito justinianeu como sendo privilegiado o último possuidor não vicioso. Temos ainda os institutos restitutórios para situações bastante especiais. São eles o devi, que é o interdito utilizado para aquele que
perdeu a posse de forma violenta, né? Então por isso que ele precisa de um interdito restitutório. Um deviar mata, mesma situação, ou seja, restituir uma posse perdida por violência, mas aqui é uma violência maior ainda, uma violência armada. Aqui eu estou falando de uma perda com uma violência muito grande, contra um bando, coisas do gênero. Também é restitutório esse interdito de precário, utilizado para recuperar a coisa que está na posse viciosa, precária de alguém. Esses, então, são os interditos possessórios que vão proteger aquele que tem a melhor posse. Com isso, a gente consegue ver esse conceito de posse, que é muito importante, como a gente vai continuar vendo, porque ele tem um enorme efeito prático, como vocês já perceberam, e que também hoje, no direito civil contemporâneo, continua sendo de fundamental importância. Muito obrigado, pessoal. Nós vemos